Foi esclarecedor. Então, com o último expositor inscrito, o senhor Nelson José Cortes da Silveira, presidente da Brasil Soler. Boa tarde a todos. Eu vou fugir, não fugindo do tema, mas pegando uma particularidade sobre a geração distribuída. Vou iniciar falando um pouco de aspectos que levam à discussão que eu vou implementar no meio da apresentação. Esse primeiro mapa é o mapa de energia de ventos mundial, onde você nota que no Brasil a gente tem uma área específica de litoral, uma área de interior, onde os ventos têm, vamos dizer assim, capacidade econômica de gerar efetivamente sustentabilidade para projetos. Por favor, próximo. E esse é o mapa de radiação solar, onde o Brasil tem uma posição privilegiada de insolação, comparável a algumas regiões da África e da Austrália, embora a África e a Austrália tenham regiões de altíssima incidência solar. Por favor. É um privilégio. Você pulou um. É um privilégio porque as regiões onde tem esse altíssimo índice de radiação no mundo são regiões desérticas, ou seja, regiões áridas. E a gente tem no Brasil um pequeno ponto de aridez ainda no centro entre a Bahia e Minas Gerais, e grande parte do entorno onde você tem grande índice de insolação é o que se chama do semiárido nordestino. Por favor. Isso é por curiosidade para dizer, desculpa a qualidade da figura, para dizer que, embora 44, quase 41% da área da superfície terrestre seja árida ou semiárida, portanto, de difícil sobrevivência, vivem nela cerca de 35% da população mundial. Então, soluções têm que ser dadas que você possa implementar a sustentabilidade nessas regiões, por favor. Um pouco dos estudos da PIA da Europa sobre o crescimento da energia solar no mundo num sistema esperado e otimista. Chega-se no otimista 4,7 mil gigawatts instalados em 2050 a 3 mil gigawatts esperados sem nenhum grande incentivo na própria Europa. Por favor. Isso significaria que se você tivesse pela Agência Internacional de Energia, sem você ter eficiência energética, isso representaria em 2050 11,3% da energia elétrica mundial gerada por uma fonte solar, ou 14% se houver, obviamente, uma diminuição de consumo. Por favor. Isso vai significar, em 2050 ainda, uma redução acumulada de 41 bilhões de toneladas de CO2, ou, se o cenário mais otimista ocorrer, 64 bilhões de toneladas de CO2. Isso só foi possível porque houve, na verdade, uma redução significativa do preço da instalação da energia fotovoltaica no mundo, que saiu no segundo quarto de 2006, considerando como 100%, e estava no terceiro trimestre de 2011 a cerca de 33% do preço original. Por favor. Isso, se eu olhar hoje as projeções, em 2004 custavam cerca de $8 e o target e o alvo hoje é chegar a $1 o watt-peak instalado de energia solar. Por favor. Isso não só para a tecnologia de silício, que prevê os modos a 0,63 já em 2013 e 2014, como de filme fino, que em 2014 também está com 0,63, mais ou menos o mesmo custo de instalação. Isso implementou no mundo um conjunto grande de fazendas solares, as conhecidas fazendas solares. Pode pular, por favor. Elas são compostas de um conjunto de instalações que se conectam, por favor. Normalmente, são só fotografias de vários tipos de fazendas. Agora, para você fazer a conexão, você necessariamente junta os painéis, tem uma caixa de conexão, os inversores, passam pelo sistema o sistema de supervisão e de proteção, transformador elevador, e se conecta na rede básica. Fundamentalmente num esquema de que é painel, subestação elevador e conexão na rede básica, por favor. Ou seja, você precisa, no caso de fazendas solares, de instalações de conexão, por favor. As instalações de conexão,
aqui esse gráfico demonstra que a utilização média das instalações de conexão durante o ano. Durante um ano típico. Né? Numa carga residencial, da instalação dos 100% de carga que você disponibiliza, você tem um uso de poucas horas nesse pico e ao longo uma quantidade grande de horas com valores menores. O mesmo acontece no caso da geração eólica, que o vento tem uma intermitência, ela não é direta, tem picos de geração e depois você tem um afundamento dessa curva. E no caso da instalação, aqui dando um exemplo de uma que é agressiva também, que é a subestação ferroviária, que a partida dos trens tem correntes muito elevadas, você precisa de uma subestação muito grande para uma carga permanente pequena. E a pior delas é a energia solar, que essa instalação de conexão, na verdade, só funciona quase que a metade dos dias do ano, das horas que compõem o ano, porque, na verdade, ela só funciona quando tem luminosidade. Quando a gente olha uma fazenda solar, você vai observar que ela é feita de painéis solares. E um painel solar é um somatório de células solares. Tanto faz aquela que era de silício monocristalino, como essa que é de silício policristalino, também é um conjunto de células que formam o painel. Ou seja, uma fazenda solar é um somatório de painéis solares. Por favor. E a geração microdistribuída, ela parte desse princípio, ou seja, quando você bota painéis solares aqui em cima, você está pegando e fragmentando aquela que estava olhando anteriormente, aquela grande usina de fazenda solar, e conectando por uma instalação que a gente viu naquele gráfico verde que já está subutilizada, que é uma instalação de carga. Então você não tem a necessidade de fazer investimentos na conexão desta grande fazenda solar, no caso de uma instalação pontual, podendo-se utilizar um meio físico e um investimento que já existe e está disponível, que é o meio da distribuidora. Por favor. Isso faz, como está fazendo, uma compensação da curva de geração com a curva de consumo, no caso da resolução que a ANEEL, no meu entendimento, resolve um grande problema, que é um problema técnico, e segundo, dá um incentivo, muito mais do que a energia solar, dá um incentivo à discussão real, em termos reais agora, e não mais teóricos, sobre a energia solar e o ingresso dela no país. Por favor. Aí está a mesma coisa que já foi dito, a resolução da ANEEL faz o net metering, faz a compensação dessas duas energias. E isso acaba gerando sistemas como esse, é uma fotografia da Alemanha, onde você tem várias casas lá com net metering. Aí, a partir daqui, que eu vou me distanciar um pouco da resolução 482 e dizer, isso é o que o mundo fez. Você vai na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, como foi dito, em todo o mundo, vamos chamar assim, desenvolvido, você vai achar geração concentrada na forma de fazendas solares e geração distribuída, conectadas em populações que têm capacidade de comprar os painéis e botar nos seus telhados. Por favor. E o que acontece? Quando você olha agora 3 mapas do Brasil, pode clicar a primeira vez, por favor. A radiação solar, que tem uma concentração óbvia nessa região aqui, por favor, o próximo. A eólica, que tem uma concentração, além do litoral do Nordeste, no interior do Nordeste, passando ali perto de Sobradinho, e os domicílios com miséria do Brasil, você vai ver que existe uma coincidência nas 3 figuras da região de maior insolação, de maior vento e de maior concentração de miséria no país. Por favor. Esse é um gráfico, clica a primeira vez, por favor, em que mostra que o Nordeste tem 27,8% da população brasileira. Por favor, mais um. E concentra 59,1% da população de extrema pobreza. E é exatamente no Nordeste onde você tem a maior incidência solar e vento de interior, a maior incidência de vento de interior. Mais um, por favor. E todas essas famílias que estão aqui estão inscritas no cadastro único, então, portanto, são acessantes da tarifa social de energia elétrica, que é um desconto que é dado a pessoas que ganham, da famílias de 0 a 3 salários mínimos ou R$120 por mês per capita, que acessam uma tarifa diferenciada. Portanto, por favor, pode clicar, por favor. Tá, não, volta mais um, por favor. Portanto, elas não poderiam participar de um sistema de compensação, porque o custo-oportunidade delas, que é uma tarifa subsidiada, não permitiria que elas pagassem os painéis que estão lá dentro. Quando eu boto na minha casa, eu vou pagar R$200, R$300, que eu troco pela tarifa que eu deixo de pagar,
uma pessoa que ganha até 3 salários mínimos vai ser 40 a 50 reais. Pois não. Não é comum, mas a gente vai dar uma parte, porque é no sentido de esclarecer. Então, é só uma informação sobre a questão da tarifa social, que na realidade é um modelo que foi aprovado pela Lei 12.212, ele concede às famílias inscritas no cadastro único, e a linha de corte é meio salário mínimo per capita. Tá? Aquela referência que o senhor havia citado, de 3 salários mínimos, aquilo só é válido benefício para pessoas que têm tratamento de saúde domiciliar. Tá? É só um esclarecimento adicional, porque é meio salário mínimo per capita, quer dizer, o salário mínimo hoje está 620, não é isso? Então seria 310 reais per capita. Não é o mesmo cadastro do Bolsa Família. É o mesmo cadastro do Bolsa Família, é o CadÚnico. Não, é o CadÚnico, mas o CadÚnico ele tem fatias dentro dele. Ele foi alterado há pouco tempo, numa única característica. Originalmente ele famílias que ganham até 3 salários mínimos, aí a definição de família são pessoas que moram sob o mesmo teto, ou que ganham até meio salário mínimo de renda per capita, ou seja, dividido pelo número de habitantes que tem dentro da casa. O que foi alterado é que o Bolsa Família passou a fixou um número em função do salário mínimo per capita, para você poder fazer a conta e inserir ou não o indivíduo no cadastro único do governo federal. Perfeito. Mas que são os acessantes. Social... Quem acessa a tarifa social de energia elétrica é aquele que está no cadastro único, é o que está escrito na lei. Perfeito. Só que a concessão da tarifa é só por meio salário mínimo per capita, tá? Tá bom. Vamos em frente. Tá bom. Isso não... Para o efeito aqui, eu acho que não tem nem... É só dizer o seguinte, a tarifa é muito mais barata, então, portanto, o indivíduo não vai botar um painel solar no seu telhado para compensar uma energia que ele paga 30% do que qualquer outro consumidor pagaria. Isso faz com que... Agora vamos refletir, e essa é a colocação. Primeiro, como é que vai ser feitos os investimentos de energia solar? Porque é inexorável que aconteça energia solar no Brasil mais cedo ou mais tarde, porque o preço está caindo das instalações e o preço da energia no Brasil, a tendência é aumentar por uma questão muito simples. Toda a fonte de energia nova, que é para acompanhar o crescimento do país, é uma fonte mais cara do que aquela que originalmente já está amortizada e tem a origem hídrica. No momento que isso ocorrer, um investidor X qualquer vai realizar um projeto, por favor, vai captar um dinheiro para realizar um projeto naquela região de alta intensidade, ele investe esse dinheiro, vende energia, então, portanto, ele tem uma receita bruta, por favor, paga os custos, tem uma receita líquida, dessa receita líquida ele amortiza o investimento e gera uma renda. Essa renda, se ele for de fora, vai remeter para fora, se ele for um indivíduo com capacidade de endividamento, mantém aonde está, ou seja, a renda, o lucro, a renda, segue o fluxo de capital. A única forma de se manter essa renda, aonde o ativo principal, que é o sol, realmente está, é você pegar quem está trabalhando hoje com tarifa social de energia elétrica, financiar de alguma forma, ela vende, aí vai seguir tem uma receita bruta, você vai pagar o custo, vai amortizar esse financiamento e a renda permanece na região onde os ventos e a incidência solar estão e aonde tem aquela grande concentração de pobreza, por favor. Para isso ser possível e sair da tarifa social de energia elétrica, a gente não pode usar o mesmo medidor para fazer compensação, ou seja, a relação desse indivíduo que está na tarifa social de energia elétrica com o sistema da distribuidora permanece o mesmo, ou seja, ele continua com o mesmo medidor, com a mesma tarifa, e teria um medidor que faria a medição de geração que seria, por favor, clica, totalizado e de alguma forma distribuído ao sistema. Um dos pontos que poderiam ser feitos, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, onde você tem 1.600.000 residências sendo construídas ou já construídas parcialmente, para famílias de 0 a 3 salários mínimos para tentar cumprir o déficit habitacional de 7,2 milhões de moradias. 99% desse déficit habitacional está com famílias com menos de 3 salários mínimos e 34,3% no Nordeste. Esses são alguns condomínios do Minha Casa Minha Vida que passam, em alguns deles, por problemas. Por exemplo, na sexta-feira agora, no Rio, aconteceu de novo, dizendo que as milícias estão tomando conta de alguns condomínios no Rio de Janeiro do Minha Casa Minha Vida. Por quê? No momento que você cerca esse condomínio, você tem que ter taxa condominial. Então, como é que uma família que ganha até 3 salários mínimos,
que tem um subsídio para moradia vai pagar um condomínio, estruturar limpeza interna, coleta de lixo, pagamento de iluminação. Essa é uma das dificuldades que tem que ser resolvidas e pode ser resolvidas, por exemplo, por um projeto de venda de energia. Aí está um exemplo de um condomínio que a gente está fazendo um estudo, onde você instala painel, você instala os inversores, conecta direto à rede, por favor. De forma que você consiga fazer, por favor, a geração. Isso pode ser feito em prédios, não precisa ser só em casas. Como estava lá, você pode fazer em telhados, usar os estacionamentos para você poder fazer uma renda média para cada participante, por favor. E a medição disso é feita e totalizada usando um conceito do Smart Grid ou da rede inteligente, que é você totalizar essa medição toda como se fosse uma só. Desde que esteja no espaço geográfico, os transformadores assim o permitam, você vai ter um concentrador que vai funcionar como se fosse um medidor único. Então, você é capaz de ter instalações de 500 kW, um somatório de instalações, por exemplo, de 2 kW, que representem 200, 300, 400, 500 kW, por favor. Uma outra solução que eu passei correndo ali, 50% daquela pobreza no Nordeste é rural, ela não é urbana. Então, uma das soluções rurais é, do mesmo jeito que tem cooperativas hoje de produção de leite, de caprinocultura, ovinocultura, você pode ter uma cooperativa de geração de energia com pequenos sítios solares limitados ao máximo dos 100 kW que a ANEEL estabeleceu como microgeração e com conjunto de famílias como proprietário desse ativo de geração. O que nós estamos falando é a fragmentação da propriedade do ativo de geração para que a renda também seja fragmentada e possa atender o conjunto. Isso não interfere com o desenvolvimento da entrada da energia solar nos modelos convencionais, que continuam sendo possíveis de serem feitas. Por favor. E isso vai criar uma rede, na verdade, esses condomínios todos se interligam, os moradores se interligam, e permite e facilita a entrada de outros programas que hoje estão em andamento, porque essa organização dessas populações, em função da renda e não da despesa, quebra um pouco o paradigma e faz com que essas famílias se entendam efetivamente como geradoras de renda e obtentoras de renda e, portanto, se organizem e deem direito a isso. E fechando, a nossa presidenta, isso está completamente alinhado com os objetivos do desenvolvimento do milênio, que não se fala só de energia renovável, se fala de energia renovável socialmente sustentável, está de acordo com a Rio+20, com a Copa do Mundo, com o que você quiser. E segundo, a nossa presidenta, quando tomou passo, mudou o slogan do Brasil. O slogan não é mais o anterior, do governo anterior, quando ela era ministra de Minas e Energia, depois da Casa Civil. O nosso slogan hoje como país é país rico, é país sem pobreza. O que está sendo colocado aqui não é só um programa de geração de energia. O programa de geração de energia, os debates aqui estão extremamente adiantados e pertinentes. O que estamos discutindo aqui é um programa de geração de renda, através da absorção dessa riqueza que está incidindo em cima das pessoas que estão, vamos dizer assim, que foram afetadas por isso historicamente e estão nesse cadastro, ganham menos do que 3 salários mínimos exatamente por morarem nessas regiões. Portanto, seria um resgate, vamos dizer assim, histórico através de um ativo que está disponível e que é mais barato você fazer de forma distribuída do que de forma concentrada. Obrigado. Muito bem. Primeiro eu quero dizer que gostei muito das discussões aqui, inclusive a exposição final do Dr. Nelson, que também abre uma possibilidade, dentro da geração, da microgeração de energia, abre uma possibilidade de geração de renda para as famílias mais